veja bem, quando a gente senta para planejar um projeto, a gente precisa definir, assim como a gente... Vamos pensar na estrutura de um projeto, na estrutura básica, né? Não existe uma única forma de estruturar um projeto integrador em sala de aula, mas vamos pensar numa estrutura basicamente em que você pensa um campo, uma área do saber, né? A partir dessa área do saber, você pensa numa situação problema, em que o aluno esteja dentro dessa realidade, desse problema, né? Não adianta trazer um problema lá de uma realidade outrem da sua comunidade escolar, pode ser um problema local, regional, nacional ou global, mas de alguma forma esse estudante ele tem que sentir essa problemática dentro da vida dele. A partir daí, a partir dessa situação problema, a equipe de professores precisa pensar numa sequência de atividades que vão mobilizar as competências e habilidades para que o estudante, então, resolva essa situação problema. E, normalmente, lá no final, você tem um produto final, né, um evento ou um objeto que o aluno desenvolve, o grupo de alunos desenvolve. Então, veja, para isso, o projeto ele tem partes que levam a execução de uma tarefa complexa, na verdade é isso, né? É pensar lá no que o Morin fala do pensamento complexo, é elaborar etapas para que ele desenvolva respostas para aquele questionamento por meio dessa tarefa complexa. Se você tem esse projeto ele precisa, em primeiro lugar, ter professores para orientar os alunos. Então, dentro de um projeto, por exemplo, da área de linguagens, em que você tem o professor de artes, o professor de língua portuguesa, o professor de língua inglesa, o professor de educação física, a equipe precisa pensar qual professor fica responsável por qual etapa. Porque se você pegar a BNCC, é muito interessante, eu até estava marcando aqui na base, quando você tem as competências específicas de cada área, tem sempre uma competência específica que ela é voltada mais para uma disciplina. Então, ela tem uma competência mais voltada para o professor de língua portuguesa, mais voltada para o professor de língua estrangeira, mais voltada para o professor de artes e para o professor de educação física. Então, é interessante, não precisa ter todos esses, né? Um projeto ele não precisa ser tão complexo assim. O projeto ele pode ter 2 professores. Dentro dessas atividades, por exemplo, vai haver professor de língua portuguesa e professor de língua inglesa, um exemplo. E aí você vai ter qual a participação exata do professor de língua portuguesa e do professor de língua inglesa. Então, isso precisa ser definido e cada professor fica responsável por orientar essa tarefa. Porém, você sempre precisa, e é muito importante, não sempre, né? Essa palavra sempre em educação não funciona muito. Cada realidade é única. Mas é importante que haja um professor que coordena de forma geral o projeto, né? Esse professor coordena e atribui, então, as partes para que o professor que vai demandar uma tarefa, que vai desenvolver uma habilidade que é mais sua, que é mais da sua disciplina, então ele desenvolve. Isso quebra um grande paradigma, e talvez um dos paradigmas mais equivocados que a gente tem, quando a gente fala do trabalho interdisciplinar. Porque fica parecendo que o trabalho interdisciplinar eu vou abrir mão de todo o conhecimento que eu tenho, de toda a experiência, toda a expertise que eu tenho como docente da área X, e vou ter que me lançar numa área que não é a minha. E eu não me sinto à vontade para isso. E eu acho que dessa forma eu não vou dar o meu melhor eu vou dar dentro da minha área específica. Então, da forma como a base coloca as competências específicas de cada grande área,
é muito possível que cada professor dê o seu melhor e aquilo que ele tem de melhor, e ele é o especialista naquela área, naquela etapa do projeto.